Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja muito bem, vocês estejam bem, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador. Hoje, mais um vídeo aqui na nossa comunidade Fé e Comunhão, com o propósito de levar até você uma palavra para edificar a sua vida, para ficar no seu coração. E a nossa oração é que essa palavra seja acompanhada de vida do Espírito Santo, para que essa palavra venha a ter ação profunda na sua vida, uma transformação na sua vida. Então, oro a Deus para que você receba essa palavra com vida, com vontade, e procure viver essa palavra em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra que está em Mateus 13, que é uma palavra bem conhecida, mas ela precisa ser lembrada nos dias atuais. Nós sabemos que estamos vivendo numa sociedade muito corrida, numa sociedade que tem muita disputa, uma sociedade que tem muitas coisas que estão levando até o homem transtornos de ansiedade, de preocupação, de depressão, cansaço físico, emocional, discussões. Quando a gente anda na rua, a gente vê, né, que as pessoas estão intolerantes umas com as outras. Esses dias eu vi uma matéria que uma pessoa saindo do salão de beleza, uma mulher, por causa de uma discussão boba, foi lá, jogou o carro para cima de uma outra pessoa. E, enfim, se você ligar o jornal, você vai ver que o tempo todo nós estamos vivendo numa sociedade nervosa. E aí eu abri a palavra essa semana e li aqui em Mateus 13 sobre a parábola do semeador. E ali foi um puxão de orelha para mim também, né, que se eu não vigiar eu acabo entrando nessa rotina acelerada, não tendo pausas, não tendo descanso e não descansando no Senhor, né? E aí eu vou ler com vocês aqui Mateus 13 e quero compartilhar com vocês a parábola e o que me chamou a atenção no texto, né? Diz o seguinte, Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o senhor fala por parábolas, né? Queria entender o que Jesus estava querendo dizer. Ali no versículo 16, na verdade 18, perdão, Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Diz o seguinte: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Então, o que me chamou a atenção nesse texto, eu não vou me alongar aqui, é quando fala sobre a semente que caiu no meio dos espinhos. Porque o Senhor Jesus está comparando os espinhos às perseguições, à tribulação, na verdade, que caiu no meio dos espinhos. Ele está equiparando, né, a preocupação desta vida e o engano das riquezas.
E aí eu comecei a refletir sobre isso, porque eu comecei a entender que se a gente não vigiar, muito bem provavelmente a gente cai nesse engano. Por quê? Porque a gente entra naquela rotina de correria, a gente entra naquela rotina de preocupações, justamente focado no engano das riquezas. A gente cai num pecado do quê? Do materialismo. A gente começa a ver que a gente está dando a nossa vida, dedicando a nossa vida para as coisas que são perecíveis. E ali a gente contrai uma depressão, a gente contrai realmente doenças que são doenças do nosso dia a dia hoje, né? Posso dizer assim. A gente geralmente ali a gente acaba conhecendo uma outra pessoa que já tem doenças, que é TDAH, ansiedade, depressão, e a pessoa passa anos, né, tentando se livrar disso e não consegue. Por quê? Porque não teve um equilíbrio necessário para poder conseguir viver da maneira que Deus quer que a pessoa viva. E aqui a parábola do semeador está falando da semente. O que é a semente? É a palavra. É a Bíblia completa, é a palavra de Deus, é o Evangelho, né? E as pessoas estão tão preocupadas com as riquezas, com o engano das riquezas e as preocupações dessa vida, que elas esquecem o que estão escrito em Mateus 6, que não andeis ansiosos por coisa alguma, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de comer, né? Jesus estava explicando que, né, para as pessoas olharem para as aves do céu, para os lírios do campo, porque ele veste, ele alimenta todas elas. Óbvio que a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, mas precisamos ter equilíbrio, precisamos ter realmente o equilíbrio dado pelo Espírito Santo para que a gente consiga viver e não gerar um efeito colateral. Então, o que adianta, né, você viver ali 5 anos intenso, de forma desequilibrada, buscando riqueza a todo custo, e depois os próximos 5 anos você gastar com remédio, com terapia, com médicos, e muitas vezes gastar dinheiro até com um funeral, porque tem muita gente que perde até a vida tentando, né, criar uma vida confortável. Então você vê que é uma contradição aí. A pessoa quer criar uma vida confortável às custas da própria vida. E isso é muito perigoso. E ali Jesus fala sobre isso, que a pessoa recebe a palavra. Ela recebe a palavra entra no coração, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufoca essa semente, sufocam a palavra. Será que você está vivendo uma vida onde você está permitindo que as coisas deste mundo, as riquezas, o engano das riquezas e as preocupações dessa vida sufoquem a palavra que está dentro de você, para que você não entenda o que está escrito nessa palavra, que você não viva o reino, que você não viva a igreja, que você não seja usado por Deus, não entenda o seu propósito. Você às vezes acaba sendo enganado, achando que você está aqui só de passagem, que o seu propósito é acumular riquezas, criar conforto e nada mais disso. Mas se você ler a palavra, você absorver essa palavra, você vai ver que o nosso propósito não é esse. Aí a gente vai lá em Mateus 6, a partir do verso 19, olha o que Jesus orienta. Isso antes de falar sobre a parábola do semeador. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha Jesus nos advertindo novamente, explicando para que a gente realmente venha ter cuidado com este mundo, com o engano das riquezas e as preocupações desta vida. E o que seria tesouros no céu? E ali, o tempo todo, quando Jesus chama, vamos dizer, vou até usar esse exemplo para vocês, Jesus chama Pedro, né, e o seu irmão, para poder serem discípulos. Jesus fala, vocês serão pescadores de homens. E ali o que eu entendo? Que nosso chamado é para anunciar as boas novas para todas as pessoas. Esse é o nosso tesouro no céu. A gente não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar saldo bancário,
investimentos, nada. O que nós vamos levar são pessoas na qual vão ouvir o evangelho através das nossas bocas e vão aceitar essa palavra, ter a transformação dessa palavra e serem salvas, porque elas reconhecerão que Cristo é o Senhor da vida delas, que Jesus morreu no lugar delas para dar a salvação eterna. Esse é o nosso propósito. Eu sei que às vezes é difícil entender, né, todo esse propósito de salvação, mas eu tenho certeza que se você permitir que essa semente que eu acabei de ler em Mateus 13 entrar no seu coração e você permitir que você seja um solo fértil, você vai dar grandes frutos para o Senhor. E esses frutos vêm acompanhados de entendimento, de maturidade, né, de posicionamento. Às vezes a gente fica se perguntando, eu não estou entendendo o que Deus quer na minha vida. Venha para a palavra. Venha para a palavra que você vai entender qual que é o seu propósito. Você vai entender o que Deus quer para você. Seja um solo fértil, um solo que vai dar fruto. Não deixe, né, que as preocupações dessa vida, que o engano das riquezas, sufoquem a palavra que você está ouvindo agora e coloque todo o seu anseio nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar para nós, para que amanhã seja um dia diferente. Por mais que eu sei que eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ir trabalhar, eu preciso estudar, que isso não seja algo desequilibrado a ponto de roubar a minha paz, de poder impedir, né, que eu venha a ser um melhor pai, um melhor marido, que eu venha atrapalhar no meu convívio com a minha família, que isso não seja, né, a nossa prioridade, ficar com uma corrida maluca em busca de riquezas, mas sim que nosso desejo, nossa fome seja fazer a vontade de Deus e buscar o reino do Senhor. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para levar para vocês. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo transforme essa palavra em ação, que entre no seu coração e que você viva isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas, mande esse vídeo para as pessoas que você ama, que você sabe que é um solo fértil nas mãos do Senhor e que precisam, né, ser orientadas a não caírem no engano das riquezas e nem nas preocupações dessa vida. Em nome de Jesus, que você seja um instrumento de Deus para a honra e glória do Senhor. Curta também esse vídeo, se você tiver alguma dúvida, comente. Nos siga nas redes sociais, Instagram é Comunidade Fé e Comunhão, Facebook é a mesma coisa. Então vá lá e vai ser sempre um prazer ter esse contato com vocês, para a honra e glória do Senhor. Eu te agradeço, irmão, irmã, por estar aqui conosco até agora e peço a Deus que te abençoe grandemente para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe. Um abraço.